Foi aqui que tudo começou. Um espaço pequeno, poucos alunos, mas um sonho imenso. Cada treino era mais que suor. Era vontade de fazer dar certo. A base estava sendo construída, tijolo por tijolo, queda por queda. Aos poucos, o tatame ficava pequeno e o coração cada vez maior. Amizades começaram a nascer. A paixão pelo jiu-jitsu se espalhava em cada rola, cada aula, cada vitória. As primeiras faixas coloridas começaram a aparecer. Os mais novos ensinando os mais novos e aprendendo com os mais antigos. O espírito da equipe ganhava forma. A disciplina, o respeito e a união viravam rotina. Vieram os campeonatos, as medalhas brilhavam, mas o brilho nos olhos era ainda maior. Sabíamos que estávamos no caminho certo. Cada vitória era da equipe, cada derrota também. O mundo parou. Portas fechadas, treinos suspensos, mas não desistimos. Nos conectamos mesmo à distância. Mantivemos vivo o espírito do jiu-jitsu dentro de casa. Neste momento de incertezas e inseguranças, decidimos parar e olhar para dentro. Buscar em nossa essência aquilo que realmente temos de melhor para entregar. Aquilo que nos move. Refletimos. E foi então que decidimos mudar. Dar um próximo passo. Estrear um novo capítulo dessa história que começou há 5 anos. É hora de reforçar nosso compromisso e nossa missão. Ensinamos jiu-jitsu, judô e defesa pessoal através de um sistema progressivo. Somos uma escola focada no esporte, mas principalmente somos uma escola focada nas pessoas. Aqui, todos se sentem em casa, como uma família, uma base sólida. A nossa base. Voltamos aos poucos. O primeiro treino após a pandemia foi mais que especial. O reencontro, o abraço, o som do tatame, tudo tinha mais valor agora. A escola cresceu. Took advantage, I asked them for a shot at this, start laughing and took a year or 2 and not past them. Y'all niggas all look like haters. You ain't here, put your dog on paper. Run around just tricking on bitches. Catch you with your chain on, I'ma take it. Now everybody catching these fakes. Now everybody want these fakes. Southside NY, Jamaica. Nigga on the bike, throw it up, scrape it. With 100 niggas behind me. Northside, that in Philly, where you find me. Ride around with a 30 on my lap and a big ass fin. I'm out with the bit like a Johnny. Watching out for the 211 robbery. Bang, motherfucker, for the money and the respect. Hit him in the head with the stick, nigga, he jet. Shit. More money, more money, more money, more problems. Shit. Why you think I really wanna born more child? Show me some evidence. Never was better than know what you relevant. I'm too competitive. Walk in the club, get my 357 in. My level one excellent. I cut the break like it's constant, I shuffle it. You told them we selling it. A mouse in the building, I act like an elephant. Who the fuck just let the devil in? Come in my city, they treat me like president. Ain't got no pity for niggas that's O jiu-jitsu virava parte da vida, da infância ao adulto. Criamos tradição, aulas lotadas, troca de faixa com lágrimas, superações incríveis. Cada faixa nova contava uma história de esforço, uma história de quem caiu e levantou. Às vezes é por tempo, a gente tenta criar alguns parâmetros de meritocracia, mas na verdade, às vezes vocês veem que a gente gradua gente que não está tão bem no seu ritmo de treino, às vezes não está tão bem de cabeça, às vezes é alguém que precisa de um incentivo, às vezes a gente segura alguém também por causa de um incentivo. Mas tem gente que às vezes, que nem foi o caso do Miguel, por exemplo, é totalmente questionável.
e destoa a faixa que tá. Então, Chuchu, por favor, pega a câmera do Viana, a Viana vai trocando aqui na faixa. Expandimos. Novas turmas, novos projetos e a mesma essência de sempre. O respeito, o aprendizado e o amor pelo que fazemos. A base seguia forte, a visão ainda mais clara. Hoje a gente está nas vésperas de graduar o nosso 5º faixa preta, o 4º da base, meu pessoal 5º faixa preta, mas o Miguel foi o primeiro de branca a preta que esteve na minha mão, entendeu? E um cara que participou de etapas da vida indiferente ao tatame. Então, queria que ficasse muito claro isso para todo mundo, porque às vezes a gente vê no tatame, e é um respeito que foi conquistado, respeito hierárquico de grau e de faixa, é um respeito que tem que ser seguido sempre. É para isso que a gente tem faixa, para determinar quem é quem no tatame muitas vezes. Mas o importante também, galera, é que não é a única forma de identificar líderes no tatame. Não é a única forma de identificar quem está no comando naquele momento. E o Miguel sempre teve essa postura inquestionável, entendeu? E da mesma forma nunca deixou de ser aluno. Aqui na base a gente tem algo muito simples. Indiferente da tua graduação, indiferente do teu papel aqui dentro, quem parar de treinar não dá aula. E isso ficou sempre muito claro. E o Miguel entendeu isso desde o início. Então, além de professor, esse é um cara que tem um dos maiores números de treinos na escola. E não é à toa que chegou na faixa preta com o status que tem. Então, parabéns, meu filho. Ah, galera, mestre me tirou aqui o momento dos faixas roxas, tá? Só essa aqui é especial. Essa aqui eu preciso, mestre. Essa eu vou precisar. Galera, eu vou ser muito sucinto, tá? Mas muito objetivo. Nenhum de nós ia estar aqui se não fosse a Lisiane. Tá? Essa é a pessoa que às vezes eu digo que a gente fez tudo para não deixar a bola cair nunca, mas essa bola caiu várias vezes. O importante é que ela não deixou ninguém ver, e ela foi correndo lá e juntou e me entregou na mão e disse: vai na fé que tu sabe o que tu tá fazendo. Várias vezes eu não sabia, mas ela fez eu acreditar que eu soubesse. Tá? Muito obrigado. Vocês, Nico, Crespo, Sapucaia, Lemes, Ricardão, Cris Marques. Cris Marques é o aluno mais antigo que eu tenho. Quem não sabe, está aqui depois de 4 cirurgias, né? Rodrigo Leão, Newton Nunes, a minha primeira faixa preta, Juliana.
Carlão, nosso papai, entendeu? Esse grupo aqui, galera, age todo dia como faixa preta. Então eu boto a minha mão no fogo, que daqui a 1 ano e meio, 2 anos, vai ser um dia um pouquinho diferente para todos vocês. Vocês têm a missão juntos de nenhum deixar a peteca do outro cair. Isso é equipe. Jiu-jitsu é o esporte individual mais coletivo do mundo. Entendeu? Se tu tá treinando no lugar certo, tu nunca vai ficar para trás. Façam todos vocês acreditarem que vocês estão nos lugares certos. Entendeu? Acreditem. E quando falhar a crença do Sapucaia, o Lênis vai estar do lado para levantar. Quando falhar a crença do Ricardão, Rodrigão vai estar do lado para levantar. Porque, velho, ter 64 anos e sair na mão com os guri não é para qualquer um. Começar com 57 anos de jiu-jitsu não é para qualquer um. Entendeu? Mas, galera, todo santo dia vocês provam que vocês não são qualquer um. Entendeu? Eu tenho muito orgulho de todos vocês. Muito obrigado, velho, por representarem a nossa escola. A nossa, não é a minha, não é a do Miguel, não é a do mestre. Muito obrigado por representarem a nossa escola com mais alto grau de sofisticação. Hoje, galera, vocês estão dando o último passo antes do recomeço. Hajam com tamanha responsabilidade. O Tag entrou aqui na base há mais ou menos uns 4 anos. Já de faixa marrom. Tá. Taga, para quem não sabe, é designer, trabalha com publicidade. Mas alguns anos atrás eu falei com o mestre a respeito do Taga. E falei para o mestre que não dava, né? Não dava. Pelo padrão que eu queria trazer para a base, naquele momento não dava. Para dar a faixa preta para o Taga, junto com o que o Miguel ganhou, junto com o que o Filipão ganhou. Né? E o mestre, como sempre, né, meu? Bota uma missão. Quem que tu tem para pegar a faixa azul? Lembra até hoje. Quem que tu tem para pegar a faixa azul? Ah, fulano, ciclano. Faz o Taga fazer esse cara virar um faixa azul. Faz o Taga ajudar esse cara. E gradativamente foi isso que começou a acontecer. Eu comecei a botar o Taga com responsabilidades dentro da escola. E ele foi vindo. E ele foi perseverando. Ele foi treinando. Ele foi entendendo os discursos que a gente foi fazendo. De fazer o cara acreditar. De fazer o cara perseverar. De fazer o cara brigar. De fazer o cara lutar. Daí ele não era competidor, mas se juntou com uma galera que era competidor e começou a competir. E começou a viver o processo. Um processo que eu não sei até onde ele viveu antes de estar na base. Mas a partir do momento que ele estava lá, ele se entregou de corpo e alma para esse momento. Ele mesmo diz que não acreditava ser possível pegar a faixa preta. E o que a gente faz? A gente se une e a gente levanta. A gente se une e a gente levanta. E quando a gente começou o processo de faixa preta do Taga, eu falei, tua faixa já está guardada. Por quê? Porque quando essa marca estava para sair, eu fui presenteado por um dos nossos alunos com essa faixa. Uma faixa que o Taga criou o logo, uma faixa que o Taga criou toda a arte. E eu fui presenteado com essa faixa. E essa faixa e essa marca não saiu. E essa faixa se tornou única. Essa aqui. Essa faixa se tornou única. E quando eu falei pro Taga, a tua faixa vai ser essa.
Taga me falou uma coisa. Ah, professor, sério? Essa faixa não me representa uma coisa boa. Essa faixa é uma decepção. Essa faixa representa algo que não deu certo. E hoje, todo dia eu cheguei a separar outra faixa. Eu cheguei a... Mas daí uma vez, galera, eu tava muito emotivo, eu fico muito emotivo nos treinos. Quando a gente sai na porrada, a lágrima chora. E uma vez, eu tava muito com algumas coisas, e dei um discurso chorando ao meio-dia, onde eu tenho os meus maiores casca-grossas, mas ao mesmo tempo eu tenho meus melhores amigos, eu tenho a minha família. E eu falei, velho, indiferente de ter gente ruim nessa vida, velho, eu nunca vou deixar de crer nas pessoas. Eu nunca vou, por causa de ter na minha volta, deixar de ter fé em todos os outros. Até que me prove o contrário, eu sou um cara que tem fé nas pessoas. Eu sou um sonhador. Eu sou um sonhador, velho. Eu sonhei com o dia de poder estar aqui no exército com todo esse número de gente. E naquele dia o Taga veio chorando, depois do treino, e disse que me entendia, que ele era passado para trás, que ele levava fé nas pessoas e volta e meia se metia em furada por causa disso. E eu falei para ele que a gente era igual, velho, mas que se adiantasse a pouca experiência que eu tenho a mais que ele, eu disse para ele, meu, que assim, ó, vale a pena ser um sonhador, entendeu? E daí eu chego em casa, velho, e eu vejo essa faixa que eu já tinha desistido de dar para ele. Eu vejo, cara, essa marca bem feita, Tomoe Nage, meu golpe preferido. O dele também, quem não sabe, Taga é judoca. E daí eu vi, cara, a qualidade do trabalho dele, numa pequena etiqueta, era de quem sonhava grande com isso aqui. E essa faixa, velho, não ia ser justo que a dedicação do teu trabalho significasse uma decepção na tua vida. E é por isso que tu tá ganhando ela de novo hoje. Essa é a única faixa da Tomoe Nage. E o significado dela hoje não pode ser de decepção. O significado hoje dela é de dedicação, é de perseverança, é de fazer o que tem que ser feito indiferente das pessoas que estão na tua volta. Essa faixa aqui, galera, hoje ganha um novo significado. Essa faixa hoje está te tornando faixa preta. Faixa preta no tatame! Tomoe Nage, por favor. Quinta. Como quisermos, muito. Dez anos, uma década de suor, lágrimas e conquistas.
Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet. De alunos que viraram professores, de crianças que viraram campeões, de um sonho que virou realidade. Para cada um que luta, tem o seu pit stop, tem a sua staff, tem a sua equipe pessoal para que eles estejam em condições de vir aqui dentro e fazer o que eles têm que fazer. E é para isso que eu agradeço vocês. Muito obrigado. E o melhor de tudo, ainda estamos só começando. Nós formamos faixas pretas capazes de conduzir. Esse é o nosso foco. Tá usando uma faixa preta na cintura que veio da base Bering, tem que ser capaz de sustentar essa faixa. Como? Com argumentos, com carisma, com condução de grupo. Então agora cada um dos aspirantes vai dar uma aula para o grupo que está à sua frente. Né? Qual que é a tua lesão? Cirurgia. Cirurgia aí na tu não bateu, né? Perna de pau. Ligamento do tornozelo. O segredo do sucesso está estampado na cara de cada pessoa nesse planeta. Siga em frente, não pare.